o homem de Deus, ele profetizou, meu irmão. E ele falou que o templo precisa ser ampliado. Isso tem uma linguagem hipotética. O templo ser ampliado não é apenas o alargar das tendas, mas é o ampliar da nossa visão. Porque às vezes a gente tem uma visão meio que pequenininha, porque a gente está acostumado com uma coisa, e Deus quer nos fazer experimentar de coisas novas. Coisas novas está falando de um novo tempo. Quando Jesus, ele entrou no templo para conversar com os religiosos, ele era um menino. Ele tinha um timbre de voz e ele tinha uma estrutura física. Os anos se passaram e Jesus entrou no templo, na sinagoga, outras vezes. E uma das vezes que Jesus entrou na sinagoga, ele já não era mais um menino. Ele era um homem pronto para exercer o seu ministério. E ele se deparou com uma mulher encurvada. Todos já haviam se acostumado com a presença daquela mulher, encurvada, deficiente. O que eu quero fazer você entender? Que ampliar a visão para viver o novo é perceber de verdade, de forma diferente, aquilo que você está percebendo de forma costumeira. Já viu? Não, Deus só vai operar dessa maneira. Deus só vai agir dessa maneira. E quando a gente fica preso ao passado, a gente acaba deixando escapar aquilo que diferente Deus quer realizar na nossa vida pessoal. Quando aquela mulher começou a frequentar o templo, há muitos anos atrás, estranharam aquela mulher. Mas a presença daquela mulher foi se familiarizando com aquele povo, e aquele defeito daquela mulher, aquela deficiência daquela mulher passou despercebido, porque eles se acostumaram com aquela mulher daquele jeito. Entenda o mover do Espírito, meu irmão. Não é porque Deus fez de um jeito há anos atrás que Deus vai fazer do mesmo jeito hoje. Kelebarácia, como na manchominarabarácia. De repente, quando viram aquela mulher encurvada pela primeira vez, alguém disse: deixa ela. Ela é assim mesmo. Porque quando a gente não tem a visão ampliada, a gente se acostuma com o que Deus fez no passado e a gente não quer viver o novo. A gente se acostuma com os erros do passado e a gente não quer viver o novo. Sabe por que os religiosos não aceitaram a Jesus? Porque na concepção deles, Jesus seria um rei que iria depor o imperador e assumir o trono em Israel. E quando Jesus foi reivindicado sobre isso, Jesus liberou uma palavra: o meu reino não é deste mundo. Ampliem a visão de vocês, para vocês entenderem o agir do meu Espírito. Jesus era um menino quando entrou na sinagoga. Agora ele era um homem. E quando ele entrou naquele templo, naquela sinagoga, a primeira coisa que Jesus percebeu, entenda o que Deus quer falar. A primeira coisa que Jesus percebeu foi aquela mulher encurvada, que todos haviam se acostumado com a presença dela. De repente ela cantava no ministério de louvor. De repente ela cuidava do departamento infantil. De repente ela era uma pregadora da palavra. De repente ela era uma diaconisa. Eu estou aqui confabulando,
para você entender que a presença daquela mulher era algo muito costumeiro naqueles coitos. Só que aquela mulher tinha demônio na vida dela. Como Narabashuri que levácia. Aquela mulher tinha demônio na vida dela. Ué, por que não viram que tinha um espírito de enfermidade operando na vida daquela mulher? Porque eles se acostumaram. Sabe por que a nossa vida é feita de estações? Porque Deus precisa nos desacostumar com o que é velho, para a gente entrar no novo. Quando a gente começa a se acostumar com a primavera, vem uma outra estação. Quando a gente começa a se acostumar com o verão, vem uma outra estação. Porque igreja não é lugar da gente se acostumar com o velho. Igreja é lugar da gente experimentar a todo tempo do vinho novo. Abre o teu coração nessa noite para receber essa ampliação da visão. Jesus mostrou para aqueles homens: vocês precisam ampliar a visão de vocês. Quando Jesus bateu o olho naquela mulher encurvada, todo mundo estava acostumado com a voz daquela mulher, pregando, cantando, orando, sei lá. Mas Jesus percebeu que na vida daquela mulher tinha algo que precisava sair. A gente pensa que o nosso maior problema dentro da igreja é diabo. Não, meu irmão. Diabo a gente vê muito rápido. Sabe qual é o maior problema da igreja? É a religiosidade. Porque a religiosidade faz com que a nossa visão fique ofuscada e a gente não consegue ver as coisas da maneira que Deus quer que as vejamos. O Senhor orou por aquela mulher, repreendeu o mal que havia sobre aquela mulher, e aquela mulher foi liberta. E você acha que a visão dela sobre si permaneceu a mesma? Não, porque quando ela se olhou no espelho, ela viu uma outra mulher. Sabe o que eu quero fazer você entender? Que ampliar o templo fala de ampliar a visão, fala de ampliar a compreensão, fala de abrir o coração. Sabe por quê? Deus rejeitou a oferta daquele pastor, porque Deus está interessado na verdade que tem que transbordar dentro do seu coração, que esse templo tenha glória, mas que esse templo tenha paz. E sabe quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo de Nazaré. Do que vale você cantar, você pregar, você ter uma trajetória de muitos anos, mas você perdeu a essência. Recebe nova visão aí. Colebarácia. Como nevarate carabaraio. Feche os seus olhos. Eu não estou vendo, mas eu creio. Feche os seus olhos, que tem um varão em nosso meio. Ele está com um colírio e ele está pingando esse colírio no teu olho. E você já viu que a gente precisa, aleluia, tá com a visão um pouco fechada para reter o colírio, para ele não ser desperdiçado. Recebe colírio, recebe colírio, recebe colírio, que Deus amplie a sua visão. Porque eu preciso ter uma visão ampliada, para eu entender a maneira que Deus está fazendo na minha vida. Quando o pastor Luiz Cláudio estava louvando, uma graça especial do Senhor foi derramada sobre esse lugar. E no momento que essa graça especial foi derramada, o Senhor liberou mensagens proféticas nos lábios de muitas pessoas nesta noite. Seja o profeta que Deus te chamou para ser. Seja o profeta que Deus te chamou para você ser. Em nome de Jesus,
Senhor, eu quero te pedir nesse exato momento que esse colírio que o Senhor está liberando pela fé, que esse colírio venha remover toda a cegueira espiritual, porque o Senhor pode alargar a tenda para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, mas do que vale o Senhor ampliar a tenda se o meu coração continua pequenininho, a minha visão continua pequenininha? Não vai casar, não vai acontecer, porque homens pequenos não podem experimentar de coisas grandes. Deus só libera o grande sobre o coração daquele que é suscetível para se adaptar. O que tu quer fazer? Adapta cada um de nós, oleiro. Pega na mão de cada um de nós, oleiro. Pega na mão de cada um de nós. Muitos de nós estamos quebrados. Pega os cacos, faz um vaso novo, e agora esse vaso vai ter ele vai ter uma nova medida, porque esse vaso está entrando numa nova visão. Esse vaso vai ter uma nova medida. Ele não vai ser mais aquele vaso que conseguia conter uma medida de azeite. Agora ele está recebendo porção dobrada. Então são 2 medidas de azeite. Deus, em nome de Jesus, quem entendeu essa mensagem e recebeu, o leva a transicionar nesse dia. Que o ministério de louvor transicione. Que cada integrante do louvor que aqui se encontra transicione para viver o que tu tens nessa casa ministerial, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu tenho medo de me abrir para o novo, porque o novo é cheio de incertezas. Mas eu tenho por referência a Abraão. Ele acreditou e o Senhor não o deixou na mão. Senhor, em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, Senhor, eu quero viver o tempo novo na minha vida, em nome de Jesus Cristo.